Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos fazendo o estudo de O Livro dos Espíritos e no programa anterior nós paramos na questão 332, onde Kardec pergunta se o espírito pode antecipar ou retardar o seu momento de reencarnar. E os espíritos falam que ele poderia antecipar pedindo em orações. É claro que se a espiritualidade maior achar que ele tem condições para antecipar, ela vai permitir a eles. Mas também ele pode retardar se ele recua diante da prova, se ele tem medo, porque, segundo os espíritos, também entre eles existem os covardes e os indiferentes. Os que têm medo de enfrentar as provas e os que não estão nem aí, tanto faz para eles, né? E nós queremos fazer um comentário a respeito dessa questão, que está no livro de Richard Simonetti, Viver em Plenitude, que comenta essa questão 332. Nem sempre as pessoas fazem o que querem, e nem sempre querem o que fazem. A criança gostaria de ficar brincando, os pais impõem-lhe a escola em seu próprio benefício. O doente não tem nenhuma disposição para internar-se no hospital. Inadiável, porém, a cirurgia para debelar o mal que se agrava. O operário preferiria o clube. Impossível. A família depende da sua atividade profissional. O condenado não sente vocação para permanecer na prisão. Não obstante, há uma penalidade a ser cumprida. Então, essas situações que ele coloca, ele fala, algo semelhante ocorre na experiência reencarnatória, indispensável recurso evolutivo no estágio em que nos encontramos. Então, todo mundo tem que reencarnar. É inadiável. Por quê? Porque ela é indispensável. Quanto mais eu vou adiando, eu vou perdendo meu tempo de evolução. Continua. Retornaremos à carne vezes sem conta, até que nos tornemos aspirante à angelitude. Espíritos imaturos estimariam permanecer numa boa, evitando as limitações da matéria, as complicações do esquecimento, os problemas de reconciliação com os desafetos, o suor do rosto, as dores do mundo, as angústias existenciais. Veja bem, então, o espírito que está querendo recuar da prova, ele está pensando em tudo isso, os problemas que ele vai enfrentar aqui. E daí ele vai querer recuar, porque ele vai ter medo. Mesmo os mais esclarecidos encaram com relutância o retorno, embora conscientes de que, como diria Camões, reencarnar é preciso, é necessário. Não raro espírito sente-se tão inseguro ou tão contrariado, reluta tanto que chega a rejeitar a experiência que se inicia. Dispara-lhe próprio problemas fetais que podem resultar no aborto. Ainda no ventre da mãe, ele não está querendo voltar, então ele pode também, né, disparar problemas no feto, né, que pode se dar num aborto natural. Esta fuga acontece particularmente no início da gestação, quando tênues são os laços que o prendem ao corpo. Porque depois que já fortalece os laços é mais difícil. Mas no começo da gestação, os laços são tênues, então podem ser rompidos ainda facilmente. A gestante nem chegará a perceber, julgando-se as voltas com mero atraso do ciclo menstrual. Nem percebe que foi um aborto natural que ela teve. Foi o espírito que resolveu não voltar. Há casos em que se consuma a reencarnação, mas o espírito recusa-se à nova existência, originando um comportamento autista, como se buscasse esconder-se dentro de si mesmo.
Olha, uma das explicações para o autismo aí. O espírito recusa-se à nova experiência e ele vai originar esse comportamento autista, de ficar voltado, esconder dentro dele mesmo. Fácil concluir que reencarnar não é simples ligar de uma tomada. Há vários fatores que precisam ser harmonizados. Imperioso, sobretudo, trabalhar os pais para que se disponham ao encargo, evitando o grave problema que é a rejeição. A jovem senhora vai buscar o resultado do teste de gravidez. Ele vai dar um exemplo, né? No papel que lhe é entregue, destaca-se o desenho de uma cegonha carregando um sorridente bebê. Simpática maneira escolhida pelo laboratório para transmitir a notícia de que o resultado é positivo. Será novamente mãe. E olha a reação dela. Meu Deus, outro filho, vai complicar. E a reação do marido é pior. Culpa sua, bem avisei que não deveria interromper o uso das pílulas. Quer dizer, a discussão fica acirrada, o ambiente esquenta, agridem-se verbalmente os cônjuges, trocando acusações, e o reencarnante. Como que ele vai se sentir nesse momento? Um enjeitado, sem dúvida. Será difícil evitar a sedimentação da ideia de que eu considero um intruso, alguém que veio para atrapalhar, sem pedir licença. Por isso que tem que ter muito cuidado nesses momentos, porque o feto, a criança já está ali sentindo tudo que é falado, o sentimento. Agora, Rija Simonetti pergunta, e quanto a nós? Qual teria sido a nossa motivação para o retorno à carne? Não é difícil definir, basta analisar como encaramos a existência. Daí ele dá alguns exemplos. Gastamos tempo a reclamar do cotidiano? Só vivemos reclamando? Damos guarida a mágoas e irritações? Resvalamos para estados depressivos e angustiantes? Desentendemos-nos frequentemente com pessoas da nossa convivência? Sucedem-se ininterruptos desajustes físicos e psíquicos que nos incomodam? Se a resposta é sim, estamos numa compulsória. Reencarnamos meio na marra, como diz o povo. Não queríamos, mas foi necessário. Então, ficamos aí angustiados, né? Reclamando de tudo, guardando mágoas, ficando irritados, né? Depressivos. Mas podemos mudar isso, considerando que é irrelevante como viemos. Importante é saber o que nos compete fazer na experiência humana. Não interessa mais. A gente veio porque quis, ou veio porque era necessário, sem querer. Não interessa saber isso. Importante é saber o que nos compete fazer na experiência humana. Nesse particular, o Espiritismo tem muito a nos oferecer, ensinando-nos, sobretudo, que a nossa vida será exatamente o que a gente fizer dela. Somos nós que temos o livre-arbítrio. Nós vamos ser felizes ou infelizes segundo as nossas atitudes. Por opção diária, não seja a Terra para nós uma jaula, uma prisão, um hospital, um reformatório. Vejamo-la sempre como abençoada escola. Escola, oficina, onde nos compete valorizar todas as experiências em favor da nossa edificação. Então não vamos ver isso aqui como um castigo para nós. Vamos ver como é um momento,
oportunidade de aprendizagem que nós temos. É uma escola. Ensina Fernando Pessoa, o poeta filósofo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E é uma grande verdade. Dores e lutas, trabalhos e esforços a que somos chamados na Terra, desde o simples varrer de uma casa às funções mais complexas, tudo vale a pena se desenvolvermos em nossa alma a grandeza necessária para enxergar a oportunidade de fazer sempre o melhor. Então nós temos que ter sempre essa ideia de que estamos aqui para aprender, para evoluir e fazer tudo da melhor maneira que a gente pode fazer. Diz André Luiz, em Psicografia de Chico Xavier, comece o dia à luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Esse conselho é muito sábio para nós. Comece o dia à luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Temos aqui a melhor maneira de iniciar as nossas labutas diárias. Em Deus está nossa força, nosso estímulo, nossa grandeza da alma, para que valorizemos a hora que passa fazendo o melhor. Fundamental nesse particular que não busquemos simplesmente os favores do céu. Não a oração de quem pede, mas a oração de quem oferece serviço. Porque só pedir não adianta. Eu tenho que me oferecer também, oferecer o serviço. Quem pede encontra, eventualmente, o Senhor. Somente o que serve situa-se ao lado dele. Por isso, Francisco de Assis, que entendia da oração, fez aquela oração maravilhosa, onde ele pedia que o Senhor fizesse dele o instrumento da tua paz. Continuando, então, os nossos estudos, na questão agora 333, se um espírito se considera bastante feliz em uma condição mediana entre os espíritos na erraticidade e não tendo ambições de progredir, poderia ficar nesse estado indefinidamente. Ele já está numa condição mediana, ele acha que ele está bem. Ele não tem ambição de progredir, nem intenção de progredir, né? Ele não tem essa ambição de querer progredir. E ele vai poder ficar indefinidamente nesse estado? Não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito sente cedo ou tarde. Todos devem progredir, é o destino. Então, mesmo que naquele momento ele esteja querendo ficar na sombra e água fresca, como diz a linguagem popular, né? Ali no descanso, né? Querendo só usufruir daquela situação que ele está vivendo, não está numa situação muito difícil, porque ele é de uma condição mediana, na erraticidade, e está achando que para ele está muito bom, que não precisa mais, né? Então ele, será que ele ia poder ficar sempre assim? Os espíritos falam que não, de jeito nenhum. Que o progresso é uma necessidade que o espírito sente cedo ou tarde. Ou seja, vai chegar um momento que ele vai ficar incomodado de ficar só daquela maneira. Mas é só isso? Não, quero mais. Daí ele vai querer progredir, né? Todos devem progredir, é o destino. É o destino nosso, progredir espiritualmente. E André Luiz fala o seguinte: o espírito existe como é, vem do universo, vai para a reencarnação, fica no corpo, ele cumpre a missão, depois desgasta-se, a matéria se altera, morre e se decompõe, o espírito se liberta
e é o que sempre foi. Então ele dá um exemplo, assim como na matéria acontecem essas coisas, que a matéria serve enquanto ela está boa, depois ela tem um tempo que ela se desgasta, tal, né? O espírito existe como ele é sempre. Ele não muda. Ele vem do universo. Jesus não falava que o espírito sopra onde quer, né? Onde quer. Fica no corpo. Então, ou seja, encarna, né, num corpo. Cumpre a missão de encarnado. Depois desgasta-se, porque o corpo ele é suscetível de desgaste. Então, vai se desgastar. E a matéria vai se alterar cada vez mais, vai envelhecer, né? Daí morre e se decompõe. Mas isso é o corpo que acontece. O espírito se liberta. Ele continua sendo ele mesmo. E o que ele sempre foi. Ele não mudou. O que mudou foi a matéria. Foi o corpo que o serviu. Na questão 334, a união da alma com um ou outro corpo é predestinada ou é só no último momento que se faz a escolha? Ou seja, existe um planejamento para qual corpo o espírito vai ocupar, ou é no último instante que isso é resolvido? Resposta dos espíritos. O espírito é sempre designado com antecedência. Então não é uma coisa assim jogada e feita assim de improviso. O espírito é sempre designado com antecedência. O espírito, escolhendo a prova que quer expiar, pede a sua encarnação. Primeira coisa, que ele está lá no plano espiritual, depois que ele já se conscientizou que ele necessita voltar, ele vai escolher uma prova de acordo com a sua necessidade, que ele já viu tudo que ele fez, o que ele tinha que fazer e não fez. Então ele escolhe a prova, né? E pede a encarnação. Ora a Deus que sabe tudo e tudo vê, né? Soube e viu com antecedência que tal alma se uniria a um tal corpo. Só Deus sabe, já sabia, que tal alma ia se reunir com um corpo, um tal corpo, né? E nós queremos aqui também trazer esse comentário do Richard Simonetti, que fala dessa questão. Da questão 334, quando os espíritos perguntam se há predestinação na união da alma com o corpo, ou só a última hora é feita a escolha, né? Então, é sempre, de antemão, o espírito já é designado para o corpo, como nós vimos a resposta, né? E depois que ele escolhe a prova, ele vai pedir para reencarnar e ora a Deus que tudo sabe e vê. E já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a um tal corpo. Deus já sabia. É só ele que vai saber, né, no momento. Richard Simonetti faz um comentário. O retorno à carne não é simples aventura. Mesmo na reencarnação natural, em que o espírito ligado ao psiquismo dos futuros pais, não raro em face de problemas obsessivos, é sugado pelo campo de força que se forma na relação sexual, há mentores que, situados como instrumento da divindade, controlam o retorno, atendendo às necessidades do reencarnante. Então, sempre existem as necessidades do reencarnante que vão ser atendidas de uma maneira ou outra. Um dos cuidados fundamentais diz respeito à família. Ela é constituída normalmente de espíritos que tiveram alguma ligação no passado, boa ou má.
de afetividade ou de desentendimento, além de objetivos outros, determinando a formação do agrupamento doméstico a dois básicos: consolidação das afeições, a gente vem para se acertar com os nossos desafetos, né? E a desintegração das aversões, desmanchar as aversões. Filhos rebeldes e agressivos, revoltados contra os genitores, talvez porque deles foram inimigos, ou, mais acertadamente, porque são deseducados, proclamam nos momentos do desentendimento: não pedi para nascer. Vocês me puseram no mundo. Conforme-se, portanto, com minha maneira de ser. Infelizes e injustas afirmativas. Nós temos um amigo que é orador espírita e que ele fala assim, e ele trabalha com juventude, então ele já ouviu muitas vezes falar dessa desunião na família, e o espírito fala: eu não pedi para nascer. Ele fala: não pediu, você implorou para nascer. Você não pediu, implorou, porque é uma necessidade sua. E já deixa a pessoa, coloca no seu lugar, né, certo? Porque essa é uma justificativa que não diz, não pediu para nascer, né? Ele, lá no plano espiritual, ele viu a necessidade que ele tinha, né, de nascer nessa família, nesse mundo, né, tal. Espíritos conscientes das suas limitações procuram por pessoas dispostas a acolhê-los, com a avidez de quem se agarra a uma tábua de salvação. Mais que pedir, imploram-lhes um ensejo abençoado do recomeço. Então é o que o nosso amigo diz: não pediu, implorou para nascer. Se nossa família não nos parece a ideal, se pais, filhos, cônjuges, irmãos não se enquadram em nossas fantasias afetivas, estejamos certos de que atendem às nossas necessidades evolutivas. Não estaremos juntos sem razões justas. Então, não existe endereço errado. Nós estamos no endereço certo, com quem precisávamos, na família que a gente precisa, convivendo com as pessoas que nós necessitamos. Particularmente em relação aos pais, podemos apontar inúmeros defeitos neles que nos desagradam, mas uma só virtude é suficiente para nos calar. Eles abriram as portas da reencarnação para nós. Nossos pais podem ser os piores possíveis, mas eles nos deram uma oportunidade bendita da reencarnação. Só por isso nós devemos muito a eles. Porque se não fossem eles, a gente não poderia reencarnar. A gente não estaria aqui. A posição social é outro fator do planejamento reencarnatório. Podemos dividir a sociedade em 5 classes: rica, média, alta, média, pobre e miserável. Qual a melhor para se viver? Qualquer pesquisa apontaria uma quase unanimidade: a rica seria melhor para se viver. E a gente ouve algumas falas populares aí: antes rico com saúde do que pobre tuberculoso. São coisas que as pessoas falam. Se devemos sofrer na terra, que seja num palácio, jamais numa choupana. O dinheiro não leva a felicidade, manda buscá-la. Então, são coisas que falam que o dinheiro ajuda, que é muito melhor ser rico. Afirmativas dessa natureza revelam um equívoco na apreciação das contingências humanas. A riqueza é uma das experiências mais difíceis, porque facilita o cultivo dos vícios, estimula as ambições e desperta a volúpia pelo poder. Olha quantas coisas a gente está sujeita, né?
quando a gente tem essa prova da riqueza. Facilita o cultivo dos vícios, porque um rico viciado, ele tem muito mais valor na sociedade que um pobre viciado. Às vezes, não, eles até, essa parte deixa até esquecida, porque ele tem dinheiro, ele tem poder, não é assim? As ambições são estimuladas, quanto mais ele tem, ele quer mais. Ele não se contenta com aquilo que ele tem, ele quer mais dinheiro, mais dinheiro. E a gente vê isso aí diariamente, pessoas que perdem cargos importantes por desvios de recursos. E o que é isso? É a tentação das ambições, né? As ambições que fazem isso. E o poder também, a riqueza, ele já é rico, mas ele quer poder. Então ele vai querer um cargo em que ele seja visto, em que ele tenha autoridade. Recusando-se a considerar sua posição de mordomo divino, administrar bens que pertencem a Deus, dificilmente o homem rico se disporá a utilizá-los em favor do progresso e do bem-estar dos seus subordinados. Esses serão, na ótica empresarial, nomes descartáveis ao sabor das suas conveniências. Demitam os funcionários de A a G, determina o capitão da indústria a discutir com seus executivos medidas de contenção e despesas numa de suas empresas. Nenhuma preocupação com o tempo de serviço, com a eficiência, com os encargos familiares, com a quantidade de filhos, apenas a praticidade de uma providência ali, na hora. Pobre Antônio, carregado de filhos e compromissos, se sua mãe, devota do Santo de Pádua, houvesse homenageado São Paulo, seu emprego estaria garantido. Porque na lista lá, demita as pessoas, mas como que eu vou fazer? Qual o critério que eu vou ter? Pega de A a G e demite. Então, o Richard Simonetti comentou, coitado do Antônio, né? O Antônio, que tem um monte de filhos e compromissos. A mãe dele era devota de Santo Antônio, pois se ela fosse devota de São Paulo, ele não ia ser demitido. Uma brincadeira que ele fez. Melhor a pobreza. Parece doido falar isso, né? Melhor a pobreza. A ausência de facilidade freia as tendências inferiores do pobre, impondo-lhes severas disciplinas. É também estimulada a fraternidade, na medida que sofre na própria pele males que aflige o semelhante. Campanhas de arrecadação de mantimentos em favor de obras assistenciais sempre obtêm melhores resultados em bairros humildes. E eu tenho uma experiência de trabalho em bairro humilde, com pessoas de baixa renda, que elas são capazes de dividir as coisas com o vizinho, se o vizinho não tem. Eu já vi pessoa que tinha, assim, 1 quilo de arroz, dar metade para a vizinha que não tinha nada. E ela só tinha 1 quilo de arroz. Então, é isso que acontece, que Richard Simonetti está falando, que a pessoa mais pobre ela é mais estimulada à fraternidade porque ela sabe quanto dói a necessidade no próprio corpo. O ideal será considerar sempre que em qualquer posição social nós temos o oportuno estágio oferecido pela bondade divina. E nele facilidades e dificuldades aparecem como desafios em que somos chamados a mobilizar as nossas potencialidades criadoras para um pleno aproveitamento das oportunidades e edificação da jornada humana. Então, a vida vai nos situar exatamente onde nós devemos estar em favor do nosso aprendizado, competindo nos fazer o melhor em favor de nossa própria felicidade.
E ele brinca no final, dizendo: uma única providência nos é lícita e recomendada: colocar uma almofada entre a cruz e os ombros. Ela é feita de virtudes cristãs. Quando nos dispomos a servir, amar, perdoar, compreender, amparar, confraternizar, tão leve fica a nossa cruz que até nos esquecemos de que estamos a carregar. Então fica aí a mensagem para nós dessa questão 334. E hoje nós estamos terminando já o nosso programa, deixando para a próxima oportunidade a continuidade dos nossos estudos. Claudete Moura, para o divulgar.net.